O verdadeiro batismo é pelo Espírito Santo e não pelas águas. O batismo nas águas antes da cruz era ritual judaico, ou sombra. O real, verdadeiro e definitivo batismo foi em Cristo na cruz. E os batismos em água, como o do eunuco, que aconteceram depois da cruz? Vamos às respostas com entendimento à luz da palavra. Em primeiro lugar, vamos para o livro de Efésios 4:5, que diz que há um só batismo. Qual deles seria, afinal? O do Espírito Santo ou nas águas? Se tivesse valor o batismo nas águas após a cruz de Cristo, então nesse versículo estaria escrito que existem dois e não um apenas. No fim das contas, onde originou-se o batismo nas águas? Imersão ou batismo? Teve lá. O ritual judaico da imersão na água foi praticado por muitos séculos antes do início do ministério de João Batista. Segundo a tradição, esse rito proporcionava a purificação, a consagração e a santidade para o povo judeu. Ao escavarem perto do monte do Templo de Jerusalém, arqueólogos descobriram cerca de 100 tanques para esse ritual e dentro da cidade também foram encontrados outros tanques. A lei mosaica enfatizava a necessidade do povo ser limpo em sentido espiritual e físico. Os israelitas estavam sujeitos a várias formas de impureza das quais tinham de se purificar por banharem o corpo e lavarem as roupas. Levítico 11, 28, 14, do 1 ao 9, 15, do 1 ao 31. Deuteronômio 23, do 10 ao 11. O batismo de João Batista. O batismo de João Batista originou-se da tribo dos essênios, da qual ele fazia parte. Mas por qual motivo essa tribo judaica fazia o batismo com água? Eles faziam isso para arrependimento dos pecados. João Batista era um judeu, e nesse tempo que ele batizava era o tempo da lei, o antigo pacto, a antiga aliança, que era a aliança onde o povo vivia de sacrifícios e obras carnais para se justificar, diferente da nova aliança, que é o pacto onde vivemos por fé e por graça, e não mais por obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Então, por que Jesus batizou-se? Para cumprir a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. E depois da cruz, Jesus cumpriu em si toda a lei, livrando a todos que estavam debaixo da maldição da lei, pela qual nem judeus, nem gentios seriam salvos. Todos tornaram-se um povo só por meio do sacrifício de Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Voltemos ao assunto. A lei e os profetas testificavam de Jesus. Ele se batizou para cumprir a lei e tinha um propósito. Jesus estava se preparando para dar-se como sacrifício perfeito, como cordeiro e cumprir a profecia de Isaías. Como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado sem abrir a boca. Isaías 53:7. E João Batista testifica isso. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João 1:29. O batismo nas águas era transitório, provisório. Veja o que o próprio João diz. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. João 1:26. O batismo nas águas era a sombra do batismo com o Espírito Santo. Veja o que diz em Hebreus sobre a sombra. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 10:1. E segundo a lei, antes do cordeiro ser sacrificado, ele tinha que ser imergido em água para purificação, para depois ser sacrificado. Por isso Jesus se batizou. E detalhe, ele não tinha pecado, mas mesmo assim ele foi batizado dizendo que o seria para que se cumprisse a lei. Mateus 3:15. Também mandou que pegassem a bolsa e o alforje. E quem não tivesse espada, que vendesse seu manto para comprar, para que se cumprisse o que estava escrito. E com os malfeitores foi contado. Por isso ele fala que não passaria um i ou um tio em Mateus 15:18, até que tudo se cumprisse, ou seja, até a cruz. O batismo cristão ocorreu na cruz. Em um só Espírito, todos nós cristãos que cremos somos batizados na cruz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. 1 Coríntios 12:13. Todos os batismos que foram realizados depois da cruz não devem ser levados como exemplo. Para dar continuidade a esse ritual judaico, temos que entender que os judeus ainda estavam em transição da lei para a graça. Vemos que Paulo foi batizado por Ananias e chegou a batizar alguns. Contudo, quando ele recebeu a revelação do que estava em oculto, as coisas começaram a mudar. Vejamos o que o próprio Paulo disse a respeito de batismo nas águas. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios 1:17. O batismo do eunuco.
O sistema religioso em geral, principalmente os evangélicos, ainda praticam rituais de batismo nas águas pelo fato de não entenderem que o livro de Atos se trata de uma carta ou livro histórico que viveu o início da transição da lei para a graça, e não de ordenanças e regras para a Igreja de Cristo. O autor do livro, Lucas, narra os fatos ocorridos durante o início da Igreja na era primitiva, carta endereçada a Teófilo, e não à Igreja em graça. Justamente por não levar em conta esse detalhe, os religiosos fazem dessa narrativa doutrinas, regras e sacramentos em suas denominações religiosas, mas sem nenhuma revelação da graça de Cristo. Os evangélicos ainda praticam esse ritual e outros, o qual o autor da carta aos Hebreus afirma que são obras mortas. Neste caso, percebe-se que a revelação da graça de Cristo ainda não havia sido revelada a ninguém. Até o capítulo 8 de Atos em específico, onde Felipe batizou o eunuco nas águas, é percebido isto, embora Felipe já havia sido batizado no Espírito Santo, pois era um dos 120 presentes no cenáculo, quando se cumpriu a profecia de Joel em Atos 2. Isso aconteceu porque a revelação da graça só seria entregue ao apóstolo Paulo, mais tarde, e consequentemente direcionada aos gentios, e não aos judeus. Nenhum dos 12 apóstolos da circuncisão receberam essa revelação da graça de Cristo, pois a riqueza e a glória desse ministério foram dadas unicamente ao apóstolo dos gentios. O mistério que estava oculto em épocas e gerações agora nos foi revelado. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. Esse mistério oculto que é Cristo ressuscitado, a palavra da graça, ainda não havia sido revelado até a conversão de Paulo. Portanto, tudo o que foi feito antes da revelação da graça de Cristo ressuscitado era comum, pois eles só conheciam o evangelho da circuncisão, anunciado por Pedro, e o batismo de João Batista. Esse conhecimento não fora revelado para eles, e por esse motivo, Felipe batizou o eunuco nas águas. Somente após a revelação dada a Paulo e chegada ao conhecimento dos demais, todos os apóstolos e a igreja entenderam que todos haviam sido batizados na morte de Cristo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3. Vejam o exemplo do ladrão na cruz. Mesmo ainda estando debaixo da lei, já que Jesus ainda estava vivo, não passou pelo ritual, não se batizou em águas. Ele apenas se arrependeu e creu. Seria assim o que seria feito com os demais judeus na transição da lei de Moisés para a graça da cruz até 70 depois de Cristo. Arrepender-se, crer e batizar-se pelo Espírito Santo. Na graça de Deus, os nascidos após a cruz e o ano 70 depois de Cristo já nascem selados com o Espírito da promessa. Deve-se tirar do meio das pessoas hoje esses rituais inúteis que eram só para os judeus antes da cruz.